Rafa, solta logo o review da X7, grava o review da X7, edita o review da X7, X7. Pois bem, galera, finalmente chegou o dia e aqui estamos com a X7 na mão. Será que ela é mesmo revolucionária? Será que ela muda o tipo de batida, fica mais suave, mais dura? Você vai descobrir tudo sobre essa máquina logo depois aqui da vinheta. A galera tava lá nos grupos de WhatsApp da família Blackbird falando sobre a X7. Tô só esperando você soltar o review para decidir se eu vou comprar ela ou outra, etc. Quando que sai esse review? E se você ainda não faz parte de um dos grupos do WhatsApp, não perde mais tempo. O grupo é dedicado a inscritos aqui do canal, então se inscreve aqui no canal, clica no link da descrição e entra para um dos nossos grupos do WhatsApp para a gente ficar trocando ideia lá. E agora bora falar sobre essa máquina aqui que tem dado o que falar aí e vamos começar pelo unboxing dela. Como você pode ver na imagem da tela, ela chega numa caixa, uma caixinha até bem bacana, uma caixa rígida. Eu sinceramente não achei a estética dela tão bonita assim, da caixa especificamente, mas ela vem muito bem embalada, vem muito bem protegida e chegou super rápido para mim aqui em Portugal. Ela vem com um manualzinho, como vocês podem ver, e vem também com duas baterias nesse formato de pilha, que é uma das características que mais me agrada nessa máquina, porque essa pilha é extremamente barata se comparada a essas baterias mesmo feitas para máquina, e cada máquina só tem uma bateria, às vezes a máquina sai de linha, para de vender a bateria, você não consegue mais comprar, e a gente sabe que essas baterias de lítio elas vão perdendo a vida útil conforme você vai utilizando ela ao passar dos anos. Essa bateria que vem com a Dragonhawk X7 é uma bateria super barata, super fácil de encontrar, você compra ela mesmo no Brasil, não precisa importar nem nada, é super baratinha e dá para você ter cerca de 8, 10 baterias dessas sem gastar às vezes o preço de uma bateria apenas dessas mais caras. E eu não vou ficar dando aqui muita atenção para unboxing porque, é só uma caixa, enfim, na maioria dos casos ela vai até pro lixo mesmo. Vamos agora para o que interessa, que é a máquina. Eu tô com ela aqui em mãos, vou mostrar aqui para vocês na outra câmera. E como vocês podem ver, essa máquina ela é super confortável na mão. Olha que ela não é grande, ela tem um tamanho super confortável mesmo. O peso dela, eu achei que ela seria mais pesada, porque ela é um pouco mais pesada do que eu tô habituado, mas ela se sente muito bem na mão. O centro de equilíbrio dela está bem próximo do centro dela mesmo, então é muito confortável fazer as sessões com ela. O peso fica mais ou menos aqui nessa parte da mão, não fica aqui em cima, porque ela não é dessas máquinas que tem aquelas baterias pesadas, não é mesmo? Então aqui ela tem um grip que dá para você remover ele. Isso eu achei muito legal, porque existem algumas máquinas da China que você não consegue remover o grip, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ele para vocês. Agora, uma das coisas mais legais dessa máquina, e eu falei quase como uma profecia, que nós veríamos grandes marcas copiando as tendências que estão vindo da China. E as inovações não param por aí, porque eles acabaram de lançar um modelo X7, que é a primeira máquina de tatuagem no mundo com uma Smart Screen. E eu arrisco dizer que em breve vai ter marca grande copiando aí essa Smart Screen, e também isso que eu falei do modelo Racer, que é tirar a bateria de cima e colocá-la embaixo na máquina e vendendo para vocês cobrando cerca de 8, às vezes até 10 vezes mais o preço do que a Dragonhawk oferece. Eu vou mostrar para vocês algumas cópias aqui. Olha só, tem grandes marcas aqui da Europa, grandes marcas americanas, reconhecidíssimas no mundo todo, que estão seguindo essa tendência de colocar tela colorida nas suas máquinas. E a primeira que saiu foi nada mais, nada menos do que aqui, ó, a X7. E eu vou mostrar aqui para vocês agora, olha só que bacana que é. Você segura o botão central dela, ela dá umas boas-vindas ali com a logo e ela já liga trabalhando mesmo. Eu não sei se vai dar para escutar aqui porque o ruído dela realmente é muito baixo, mas eu vou aproximar aqui do meu microfone para você escutar. Eu espero que você esteja conseguindo escutar porque realmente é um ruído muito baixo. E um dos pontos negativos dessa máquina, na minha opinião, é que quando ela liga, ela já liga trabalhando. Eu gosto muito mais que a máquina ligue num stand-by e depois você coloque ela a trabalhar, principalmente pensando aí nos iniciantes que às vezes vão estar com um cartucho, podem ligar a máquina ali trabalhando e acabar se furando sem querer, colocando em risco aí a sua saúde e também a dos seus clientes com contaminação cruzada. Agora voltando aqui para a máquina, ela tem então essa tela colorida aqui que te mostra a bateria dela, o tempo que ela está trabalhando. Eu vou colocar ela para trabalhar de novo. Daqui a pouco você vai ver que vai mudar esse 00 para 01 ali. Ela te mostra aqui a voltagem, te mostra também
o modo da batida dela. Aqui na lateral ela tem um botão para cima, um botão para baixo e um botão no meio. Apenas esses 3 botões. Aqui em cima a tampinha que a gente desrosqueia para colocar a pilhazinha dela. Ó, já mudou aqui a contagem para 1 minuto, então já tem 1 minuto que ela está trabalhando. Vamos ver aqui então o que esses botões fazem. O botão de cima, ele vai transitar entre a voltagem quando eu tiver com essa caixinha escrita volt selecionada. Sempre que a caixinha escrita volt estiver selecionada, eu vou trabalhar na voltagem e a máquina muda a voltagem de 0.1 em 0.1 volt, como vocês podem ver. E segurando o botão, ela vai rapidamente, tanto para uma voltagem inferior quanto uma voltagem superior. Ao clicar no botão central, eu mudo a seleção de volt para o L. E aqui, então, eu vou acessar o menu dela com todos os presets. Você vai ver que tem um preset Line, dedicado a linhas, e aqui você tem a opção A7 e B9. Logo na sequência, nós temos o preset dedicado à sombra, que é o Shader, tem o C6 e D10. E depois nós temos o preset Totem, que tem a sigla E8. E com a setinha para cima e para baixo, você vai transitando entre eles. Eu consigo ir, então, do A7, que estava lá em 7 volts, para um D10 em apenas poucos cliques. Aqui já foi para o D10 e eu consigo ainda fazer um ajuste mais fino com 10.1, 10.2, 10.3, assim por diante. Olha, eu fui até o 10.8. Vou voltar aqui para o menu principal. Quando a bateria está acabando, olha aqui, ó, ela fica vermelhinha, e quando ela está acabando mesmo assim, tipo, mano, troca urgentemente, ela vai estar piscando. Eu não recomendo deixar chegar a ficar piscando aqui a bateria. Ela não muda a característica de batida quando a bateria está fraca, ela não vai ficar mais fraca por causa disso. Mas assim que chegasse aqui no vermelho, eu já trocaria a pilha e já colocaria essa pilha aqui para carregar, para não exigir muito do motor e não arriscar entregar uma potência não tão constante. E aí, mostrando mais um pouquinho aqui a tela dela, caso você queira ver, a gente vai então aqui para o preset Shader, por exemplo, o preset 10. Vou colocar aqui e você vê que já está aqui, ó, D10. Antes ele estava no A7, que seria esse aqui, ó. A7. Estou com 7.1 e agora eu vou colocar aqui no D10 de novo para você dar uma... Vou colocar no Totem aqui, ó, para você dar uma olhadinha. Vamos colocar no Totem. Totem 8. Então eu estou no E8. Eu selecionei aqui o E8, mas ela ainda está na voltagem antiga que eu havia selecionado anteriormente. Para fazer essa máquina entrar no estágio de funcionamento ou de pausa, você precisa simplesmente pressionar 2 vezes o botão dela. Então aqui, ó, 2 vezes, está trabalhando. Aperto mais 2 e olha só, pausou. Então, quando ela está em pausa, deixa de contar aqui o timer. E quando ela está trabalhando, o timer volta a contar de 1 em 1 minuto, não conta aqui os segundos, até porque seria algo irrelevante também. Uma coisa que eu achei interessante dessa bateria, eu deixei ela algumas horas na função standby e ela não apagou, então você não vai perder a contagem do tempo enquanto você estiver fazendo uma sessão, mesmo que você use mais de uma máquina. E eu gosto muito de usar mais de uma máquina em algumas tatuagens para ir comparando mesmo as máquinas entre si. Então, às vezes, já aconteceu de eu colocar uma máquina ali, eu estou trabalhando com ela, coloco ela ali para descansar, e aí eu volto, trabalho com outra e tal. No final da sessão, eu quero ver o tempo que eu tatuei de fato mesmo com a máquina ligada, né? O tempo de agulha na pele, porque às vezes a sessão tem, sei lá, 5 horas, mas eu tatuei 3 horas e meia, por exemplo. E algumas máquinas, elas apagam. Essa aqui não apaga. Enquanto você deixar ela ligada, ela vai ficar ligada. Então uma dica aí para você não esquecer ela ligada, porque isso vai matar a sua bateria. Eu acho que ela fica eternamente ligada. Agora, mostrando mais os últimos detalhes aqui, eu vou desligar a máquina. Então, para trocar a pilha dela é muito simples, é só desrosquear e pronto, a pilha sai. Você coloca a pilha nova e rosqueia aqui novamente. Outra coisa que eu já falei, que eu achei super interessante,
é que o grip dela sai. Mas, em contrapartida, essa máquina aqui ela não te dá acesso a trocar o comprimento de curso e nem trocar o motor. Você acabou de ver aqui que eu tirei a tampa e a gente só tem ali o buraquinho da pilha mesmo, e se eu tirar aqui o grip dela, você só vai ter mesmo essa parte aqui do grip, então a gente nem chega perto de ver aqui como que seria para trocar o curso dela. Se eles fizeram ela assim, é porque provavelmente não é recomendado você trocar de fato o curso. Eu fiz uma tatuagem inteirinha com essa máquina aqui e eu vou deixar aqui no vídeo agora para vocês verem. Foi um micro-realismo de um cachorro e foi também um collab, onde eu fiz a parte do cachorro apenas com tinta preta e a minha esposa fez a parte colorida com essa máquina. A parte colorida não foi gravada, mas essa tatuagem foi feita totalmente 100% com a Dragonhawk modelo X7. E eu já aproveito aqui para trazer uma super novidade para vocês, que é nós estamos com um curso de micro-realismo já disponível à venda para você comprar clicando no link também que eu vou deixar aqui na descrição. Nesse curso de micro-realismo eu vou fazer 2 retratos como tatuagem principal. Vai ter uma personagem da série Game of Thrones e o personagem principal da série Breaking Bad. Além desses 2 retratos, tem várias tatuagens de bônus e também bônus dedicados a iniciantes, onde eu falo sobre técnicas fundamentais de tatuagem, sobre equipamentos, sobre agulha, sobre tudo para você que até mesmo nem encostou numa máquina de tatuagem ainda, já ter alguma bagagem para começar muito bem orientado. Então, se você tem interesse nesse, que é um dos estilos que mais cresce em todo o mundo, onde os estúdios mais procuram guests que fazem esse tipo de trabalho bem feito, um tipo de trabalho que vai te dar uma excelente remuneração com uma tatuagem que você consegue realizar em não muitas horas, como são outros estilos de trabalho, por exemplo. Se você tem interesse em aprender mais sobre esse tipo de tatuagem, que é altamente lucrativo, fica aí então o link para você aprender um pouco mais, se dedicar um pouco mais nesse estilo de tatuagem, que é o micro-realismo e que vem ganhando cada vez mais adeptos ao redor do mundo. E não bastava eu fazer um review super completo de uma máquina que é um lançamento aí na indústria da tatuagem para você. Eu consegui um desconto super da hora para você comprar através do link que eu vou deixar na descrição. Se eu não me engano, eles estão ainda com frete grátis, mais 10% de desconto, enviam para o Brasil. Então, não bastasse tudo isso, eu vou abrir aqui um cartucho para colocar a máquina a trabalhar, para você escutar o ruído dela com o cartucho e vou falar mais algumas características dela. Eu tenho certeza que isso já merece o teu like, que não te custa nada, e a tua inscrição aqui no canal, porque além do meu tempo, meu dinheiro, meu cartucho, eu tô gastando tudo isso aí para fazer esse review para você. Só que eu te peço é retribuir de uma forma muito gentil, deixando aí o teu like, deixando a tua inscrição, coloque aí um comentário também com todas as tuas dúvidas. Quando eu tiver um tempinho eu respondo aqui todas as dúvidas. Ah, mas Rafa, eu tava olhando umas máquinas aí no AliExpress e elas não estão chegando. Eu fui até ver ali uma máquina e nem tem mais entrega para o Brasil. Galera, infelizmente está acontecendo isso. Muitos vendedores do AliExpress eles estão deixando de vender as máquinas para o Brasil porque a Anvisa está passando o pente fino e está parando tudo. No nosso grupo do WhatsApp, lá que tem cerca de 300 pessoas conversando lá o dia inteiro, praticamente nenhuma máquina passou de janeiro até hoje. Dá para contar ali, acho que umas 4 ou 5 máquinas que passaram, mas dezenas de máquinas foram para a Anvisa e vão voltar para a China. O vendedor, para ele também não é interessante, porque o dinheiro fica preso no AliExpress, nem o vendedor recebe, você também não recebe, ele acaba tendo uma reputação ruim. Eu acredito que ele tem que pagar algum certo tipo de imposto para pegar a máquina de volta para ele, então eles sempre preferem enviar uma máquina nova do que dar o reembolso para vocês ou ter que pegar aquela máquina de lá, enfim. Vira uma bagunça, tá virando uma nhaca esse negócio da Anvisa, e é por isso que só para quem tá no grupo do WhatsApp, portanto, se inscreve no canal e entra para o grupo, porque é um grupo para inscritos no canal. Só para quem está no grupo, eu estou fazendo o serviço de redirecionamento de algumas máquinas do AliExpress, não são todas. Ah, mas o que é isso, Rafa? Aqui onde eu moro, todas as máquinas chegam, não tem a Anvisa barrando. Quando essa máquina chegar para mim, eu vou tirar ela da embalagem original e vou fazer algumas coisinhas ali que depois eu falo com os interessados, né? Que vão descaracterizar essa máquina, aumentando as chances dela passar no raio-x e chegar até a sua casa aí para você.
Então eu estou fazendo esse serviço de redirecionamento só para quem está lá no grupo do WhatsApp. Se você quiser uma maquininha do AliExpress, então entra lá, troca uma ideia comigo lá no grupo e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Agora bora colocar aqui então o cartucho na máquina e vou colocar ela para trabalhar. É um cartucho Round Magnum 23. Olha aqui, a máquina desligada, ela já deixa bastante agulha para fora. Eu considero isso aqui bastante agulha. Sinceramente, eu não vejo necessidade de ter tanta agulha assim com a máquina desligada. Mas, enfim, vou colocar aqui um pouco mais de agulha para dentro e vou ligar a máquina para você escutar o som dela com o cartucho. Vou colocar aqui pertinho do microfone e você pode perceber que é um som muito baixinho. Essa máquina tem um ruído muito baixo, também uma vibração que não é assim tão alta. A vibração dela se percebe na mão, ela não é a máquina que menos vibra que eu já testei, mas não é nenhum tipo de vibração que vai te atrapalhar a fazer nenhum tipo de trabalho. Tenho certeza que dá para fazer trabalhos aí de precisão com ela, que essa vibração não vai atrapalhar em nada. Uma coisa que eu queria mostrar, que eu achei muito interessante dessa máquina, que tá no grip dela aqui, que é quando você gira o grip, olha só que bacana, o cartucho não gira. O cartucho continua sempre aqui para cima. E eu achei genial isso, cara, porque, você tem a tela aqui. Imagina, o cartucho vai ficar girando toda hora. Às vezes você está trabalhando assim, ó, não consegue ver que voltagem é que você está usando para trabalhar. Aqui, ó, você coloca o cartucho de frente para a máquina, prendeu aqui, de frente para a máquina, ele vai ficar sempre de frente para a máquina. Ponto positivo aí para a galera da Dragonhawk que fez esse modelo X7 com grip scope. Eu senti muita falta disso na Vane e eu falei isso porque teriam duas formas deles corrigirem esse problema, que seria você deixar a bateria, o visor da máquina alinhada ali com o cartucho. Eles poderiam ter feito uma bateria que fosse magnética, onde você consegue girar a bateria ali, mas não fizeram, ou eles poderiam ter feito um grip em scope, que a Dragonhawk fez. Ponto positivo aí para a Dragonhawk. E, infelizmente, a Vane não tem isso aí. E eu vou fazer agora aqui alguma comparação, falar alguns prós e contras que eu encontrei nessa máquina para vocês. E vamos começar aqui pelos prós. Ela tem a tela colorida, que eu já falei para vocês, que é muito bacana e é tendência aí no mercado, já existem grandes marcas copiando eles nisso daí. A máquina também possui um acabamento em alto nível, uma matéria-prima de excelente qualidade, é esse alumínio aeronáutico aí que o pessoal usa nas máquinas mais caras do mundo, você tem numa máquina que tem um preço muito mais acessível. Os sons do menu dela é super ok, ela não tem aquele barulhão irritante que a Vane tem, ela tem um barulho muito mais aceitável. E caso não tenha ficado claro para vocês, eu peguei ela aqui de novo para mostrar o som do menu. A máquina vai ligar aqui já trabalhando, você está escutando o som dela trabalhando, e eu vou então selecionar aqui voltagens. Espero que o microfone consiga captar, porque é um som que dá para você ouvir, mas não é irritante como o som da Vane. Um mega ponto positivo deles terem colocado esse grip em scope que eu mostrei para vocês, que é quando você gira o grip sem que o cartucho fique girando lá dentro. Eu achei isso genial e essencial para essa máquina que tem uma tela ali que você não vai conseguir girar e movimentar essa tela. Ponto mega positivo para o pessoal da Dragonhawk que fez esse modelo X7. O peso e o balanço dela também merecem um ponto super positivo, porque apesar dela ser um pouquinho mais pesada do que a Vane, ou do que quando eu uso a minha Bishop com uma bateria em cima, por exemplo, não é nem perto de ser um peso que vai deixar a sua mão cansada e fadigada aí em longas sessões. Um super ponto positivo também para o motor, que é o mesmo tipo de motor que vem na Vane, que é o motor brushless. E se eu não me engano, é até mesmo o mesmo motor que vem na X-Net Vane. E ele tem essa característica que eu adoro de ser macio e potente ao mesmo tempo. Não é um motor que vai machucar a pele do teu cliente, como em outras máquinas que eu já testei aqui, que é o caso da Corum Tesla, que é uma máquina que é bruta demais, assim, às vezes até atrapalha de tatuar, principalmente se você não tiver experiência, você pode machucar aí os seus clientes, estourar seu traço, enfim, ter uma experiência não muito positiva com ela, mas a X7, ela tem um motor perfeito, que me lembra muito o motor da Spectra Flux, que é um motor que é forte e ao mesmo tempo é macio. Eu achei muito legal também o fato dela ter esses botões laterais aqui
em relevo, diferente da Vane, que não colocou botões, eles colocaram uma tela de touch. E você pode ver o review da XNet Vane aqui, ela tem uma tela de touch que eu falei que eu não gostei. Eles colocaram os botões, que eu achei muito bacana, e esse botão dá a essa máquina uma característica muito interessante, que é de não rolar com tanta facilidade na sua bancada, porque ela vai dar uma roladinha ali, na hora que chegar no botão, o botão já vai dar uma travada natural nela, então ela não vai sair rolando e cair da sua bancada. Além do mais, os botões são super macios, assim, tem um toque bacana, é como se fosse essas borrachas meio siliconadas, eu não sei o nome desse material aqui, mas é um material que tem um toque muito gostoso. Então ficam aí os pontos positivos tanto para o botão, para a qualidade do botão, quanto para esse sisteminha anti-rolagem que ela acaba recebendo pelos botões. Agora, uma outra coisa que é bem interessante dela é que você consegue alterar a voltagem sem que a máquina esteja funcionando, e isso não tem na XNet Vane. Deixa eu ligar ela aqui para vocês darem uma olhadinha. Ó, a máquina está ligando, ela está trabalhando, eu vou pausar ela. Pausei. Aqui eu consigo alterar a voltagem, olha. Estou alterando a voltagem e vou botar ela para trabalhar de novo. E ela está trabalhando na voltagem nova que eu escolhi aqui para ela. Então, na XNet Vane, por exemplo, você não consegue fazer isso. Na hora que você deu pause na máquina, você não muda nada nela. Você tem que colocar ela a trabalhar para depois mudar a voltagem. Eu achava isso bem chato. Nessa máquina aqui, você consegue trocar a voltagem sem que ela esteja com o motor trabalhando. Então, um ponto positivo aí para a Dragon Hawk. Agora eu vou falar sobre os contras dessa máquina, porque você sabe aí que a máquina perfeita não existe. Toda máquina tem alguma coisa aí para a gente pontuar, e é muito bacana você ter aí um review de um canal que é sincero, que não é patrocinado, que não recebe dinheiro de nenhuma marca, por isso eu me sinto confortável também para falar dos contras que eu identifico. E o principal contra dessa máquina é que, infelizmente, não dá para trocar o comprimento de curso dela. Por favor, pessoal da Dragon Hawk, queria saber eu colocar umas legendas aqui em chinês e mandar esse vídeo lá para eles. Lancem um modelo, pelo menos, com um curso de 4 mm, de 4.2 mm que seja, talvez um curso um pouco menor do que o 3.5 também, quem sabe um 3.0, um 2.8, alguma coisa assim, porque é impossível trocar o curso dessa máquina. E é uma máquina, cara, muito boa, muito gostosa, só que ela não é tão versátil assim pelo fato de não conseguir trocar o comprimento da batida, que pode te ajudar em várias questões, caso você queira trabalhar com pontilhismo, caso você queira trabalhar com o whip shading, né, que é o rastelado que a gente chama no Brasil, caso você queira trabalhar com cores ou com bold line, ter um curso maior seria um diferencial muito grande. Infelizmente não dá para trocar o curso dessa máquina. Eu espero então pelo menos que eles lancem o modelo X7 Plus ou X7 sei lá o que tenha outros comprimentos de curso disponível. O maior contra dela, na minha opinião, é esse, mas eu também pontuo aqui como algo contra que ela já liga batendo, e eu falei isso lá no começo do vídeo. Não gosto disso, principalmente porque essas máquinas chinesas, normalmente elas são adquiridas por pessoas que estão começando na tatuagem e não tem tanta experiência assim. Então se você tiver com um cartucho na sua máquina aqui, como tá a minha, e ela estiver desligada, a hora que você apertar o botão aqui, ó, ela vai ligar e vai trabalhar. Se por um descuido você tiver com o seu dedinho aqui na ponta, você vai se furar. E se tiver contaminado ali o sangue do cliente, quem garante que ele não tem uma hepatite ou alguma outra doença aí que você vai pegar através do sangue dele? Ou vice-versa, caso você tenha alguma doença que seja transmitível aí através do sangue, quem garante que o seu cliente não vai pegar? Eu acho uma falha bizarra uma máquina já ligar trabalhando. Por mim, assim, todas as máquinas do mundo, por um motivo de segurança, eles ligariam em stand-by. Um outro ponto que eu achei negativo é que ela não salva a voltagem dos presets, eu não consigo customizar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, eu sempre vou ter na linha, eu sempre vou ter como linha o A vai ser sempre 7, o B vai ser sempre o 9 aqui, né? O B vai ser sempre o 9, o C vai ser sempre o 6, o D vai ser sempre o 10 e o E, que é o totem, vai ser sempre o 8. Eu não consigo deixar tipo um A 5.5, o B 6.5, eu não consigo customizar. Poxa, seria muito legal, velho, se, poxa, usei aqui o A7,
Só que eu terminei de trabalhar, o meu A estava em 5.5 e o meu B estava em 6.5, que isso ficasse gravado na máquina. Poxa, seria muito legal, você teria uma máquina ainda mais personalizável desse jeito. Então, um ponto contra, e não é bem assim um contra, mas poxa, seria muito legal se fosse assim. Não é um ponto negativo que vai te atrapalhar de trabalhar de forma alguma, mas seria muito mais legal, seria um ponto positivo que eu colocaria aqui na lista se fosse customizável. Nessa tatuagem collab do cachorro que nós fizemos, ela durou mais ou menos 3 horas, a sessão toda. A minha parte e a parte da minha esposa foi feita em mais ou menos 3 horas e essa máquina ela terminou com um pouco menos da metade da bateria. Ou seja, eu acredito que cada pilha deva durar ali em torno de 5 horas para você, o que não é um problema, porque você tira uma pilha, coloca ela para carregar, em cerca de 1h30 ou 2 horas ela vai estar 100% carregada. Enquanto isso, você vai ter na sua máquina outra pilha que vai durar 5 horas para você. Então você vai ter carga infinita para seguir trabalhando enquanto uma pilha carrega. Além disso, aquilo que eu falei para vocês, essas pilhas são extremamente baratas e fáceis de encontrar no Brasil ou em qualquer site aí online do mundo. Mas um pequeno porém que a minha mulher me disse, ao fazer as cores na tatuagem, ela gostou, ela conseguiu fazer as cores com essa máquina, mas não é a melhor máquina do mundo para cores, segundo a minha esposa. Eu não fiz nenhuma tatuagem colorida com essa máquina. Eu até cheguei a fazer tatuagens coloridas recentemente, mas eu usei outra máquina para testar, que eu acabei de comprar. Depois eu acho que eu até gravo um review aqui, porque eu fiz uma gambiarra que ficou bem interessante, revelei no grupo do WhatsApp. Se você não tá lá, você ficou de fora, não sabe qual que é essa gambiarra que eu fiz. Mas eu estava testando as tatuagens coloridas com outra máquina aqui. Então, segundo a minha esposa, não é a melhor máquina do mundo ali para você trabalhar com cores. Eu acredito que isso se deva ao fato dela ter um curso de 3.5 milímetros. A minha mulher tatua com a Spectra Flux, que tem um motor com uma batida muito semelhante à dessa máquina, porém o curso dela é de 4 milímetros, o que facilita muito aí a aplicação das cores e ela está habituada, já está há 1 ano tatuando com essa Spectra Flux, a original dela, e por isso então ela disse que, na opinião dela, a X7 não é a melhor máquina ali para cores, mas que é uma boa máquina em tudo isso que eu já falei para vocês, no ruído, vibração, no equilíbrio dela, no balanço dela, todos os outros fatores, é uma excelente máquina. Mas Rafa, você tinha dito que essa máquina muda a característica da batida, porque afinal de contas ela vem com esse microchip M1 e você lançou aquele vídeo lá atrás falando que essa máquina poderia ser revolucionária no mercado da tatuagem. Eu só tinha visto uma máquina com essa função, que é uma máquina alemã, a máquina Eicos modelo M1. Ela tem ali 5 presets que mudam a batida do motor dela e é nítido, você consegue sentir um motor muito fraco até um motor bem forte, sem que você troque o motor, apenas ali com os botões, apertando a tela ali da máquina, selecionando o menu certo, você consegue mudar a batida. Mas e aí? Será que a Dragonhawk modelo X7, uma máquina que custa um pouquinho mais do que R$1.000, será que ela se compara, ela tem essa função que a gente só encontraria numa máquina que com certeza, se fosse vendida por algum tattoo supply do Brasil, chegaria por cerca de R$10.000? Será que ela entrega isso? E a resposta é não. Infelizmente, ela não muda a característica da batida, não de forma que eu consegui perceber. Eu também mandei uma mensagem para Dragonhawk no Instagram e eles confirmaram para mim, disseram que de fato a máquina não muda ali a batida, então os 5 presets dela são 5 presets sugestivos, onde você vai ter uma sugestão de voltagem para a linha, uma sugestão de voltagem para sombras, mas eu desconfio que eles estejam já com meio encaminhado aí para sair uma máquina que vai ter essa característica de mudança de batida. Porque para eles pegarem uma tecnologia que já existe e craquear isso aí, fazer uma engenharia reversa e lançar a versão deles ou até mesmo uma cópia, não custa nada. E a gente está ligado que os chineses são excelentes em fazer cópias. Existem excelentes máquinas com uma performance incrível que eles fizeram de máquinas onde eles copiaram. Então, infelizmente, essa máquina ainda não tem essa característica,
mas eu acredito que por ter feito a tela assim e tudo mais, eles já devem estar ensaiando aí alguma coisa que eles devam lançar em breve. Acredito, mas não foi dessa vez, não é dessa vez que você vai ter a máquina perfeita por um pouco mais de R$1.000 e a galera chega a estar gastando aí R$10.000 e ainda não achou a máquina perfeita que faz todos os tipos de trabalho apenas com uma máquina. Ainda não existe, pelo menos eu ainda não conhecia essa máquina. O que dá para fazer é melhorar a sua técnica, estudar e extrair o máximo do equipamento que você já tem e de qualquer outro equipamento que você venha a ter. Por isso eu lembro vocês que a gente tem cursos que eu estou deixando linkado aqui na descrição desse vídeo. Não deixa também de se inscrever e entrar para o nosso grupo do WhatsApp para a gente ficar trocando ideia ali sobre equipamento e tudo mais. Lembrando também que lá no começo do vídeo eu falei para vocês, eu estou fazendo redirecionamento. Então entra para o nosso grupo do WhatsApp para você trocar uma ideia comigo sobre a possibilidade de você enviar uma máquina do AliExpress para mim. Eu tiro da caixa original, embalo ela com muito cuidado, muito carinho, cheio de plástico bolha, um monte de coisa, mando ela para você com algumas coisas que vão ajudar a fazer ela passar pelo raio-x e chegar até você. Coloque nos comentários o que você achou desse review, deixe o seu like, cursos estão linkados na descrição e a gente se vê no nosso próximo vídeo e até lá!